Som. Bom dia, irmãos. Bom estar na casa do Senhor para neste domingo de sol, prestarmos um culto que só a Ele é devido. Então, nesta manhã, aqueles irmãos que podem, vamos nos colocar em pé na presença de Deus. Vamos agradecer a Ele esse domingo. Vamos louvar a Ele pela vida, ter levantado o leito e dizer: Senhor, obrigado por essa linda manhã que o Senhor nos dá para estarmos em sua casa. Os irmãos todos estão cientes, o irmão Miranda partiu para o Senhor esta semana. Nós compartilhamos com a família aqui. E vamos agradecer a Deus no tempo que Ele passou conosco, a sua vida, ministério. E a Bíblia nos ensina, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Um dia, todos nós estaremos lá. Prepare para quando chegar a nossa vez, estejamos com nossas vidas diante do Senhor. Pedir a irmã Léia que esteja nesta manhã, agradecendo a Deus esse domingo de sol, agradecendo a Deus a oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor, agradecendo a Deus aqueles que estiveram viajando, estão chegando, né, irmã Dione? Que Deus esteja fortalecendo nossas vidas nesta manhã. Oremos. Igreja, por essa família, por os bravadores, Senhor. Agradecemos pela vida do irmão Miranda, que esteve conosco por tanto tempo. O Senhor nos deu os privilégios, Senhor, de aprender muito com aquele amado irmão, com aquela família, Senhor. Console os corações dos saudosos, Senhor. Console os nossos corações também, Senhor. Esteja conosco nessa manhã. Ô Espírito Santo, esteja conosco, Senhor. Que possamos ter mais amor à nossa igreja, assim, Senhor. Estarmos aqui alimentando a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do irmão Osmar, pela vida do pastor. Senhor, continue dando sabedoria a esses servos para seguir, para direcionar esse rebanho, Senhor. Nós te agradecemos muito, Pai, por tudo que tem nos concedido. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, podem sentar. Irmãos, essa manhã preciosa, nós alegramos ouvir alguns irmãos que estiveram viajando, já estão conosco. Nós celebramos por esse domingo, mas acima de tudo nós agradecemos a Deus pela oportunidade de celebrarmos neste domingo a ceia do Senhor. A Bíblia nos ensina, obrigado, celebrar até que Ele venha, em memória de mim até que Ele venha. A ceia do Senhor não é um momento místico, é apenas um memorial, a lembrança do corpo de Jesus que foi partido por nós e do seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Na ceia relembramos o Calvário, na ceia relembramos o Getsêmani, quando Jesus estava levando os nossos pecados. E a Bíblia nos fala que o seu suor se tornou em gota de sangue. Tamanha era o sofrimento pela humanidade. Nós possamos nesta manhã nos alegrar por isso. Estamos aqui somente pela misericórdia do Senhor. Estamos aqui somente pela graça do Senhor. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Preparando para cantarmos ao Senhor, só lembrar os irmãos, o nosso retiro espiritual está na reta final. Quem pretende ir, né, procura a equipe e dê o seu nome, acerte, para que tudo ocorra para a glória de Deus. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. A palavra de Deus diz, Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 2:9. Estamos muitas das vezes passando por dificuldades, estamos passando por momentos difíceis, angústias, separação, né, como no caso da família lutada, mas a palavra de Deus não está acorrentada. O Senhor habita em nós. Mesmo na dificuldade, possamos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é com essa alegria e com essa certeza que nesta manhã vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus.
Vamos ouvir a palavra do Senhor neste domingo. Cantemos só nós. Bom dia, meus irmãos. Vamos estar cantando agora um cântico que fala muito assim, sobre a soberania de Deus, né? Que como Ele se mantém forte, Ele é a nossa fortaleza nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Momentos que a gente se desespera e acha que não tem muita solução, Ele está ali. E Ele é o nosso soberano. A gente tem que lembrar sempre disso. Que independente de todas as coisas, Ele está nos guiando e nos protegendo. Vamos estar cantando com bastante força, porque é um cântico muito bonito. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Você que está em casa, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a boa mão de Deus seja sobre a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. O que cantamos aqui é verdadeiro, tá, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor está sentado num alto e sublime trono, e Ele habita com os contritos de coração, os quebrantados de coração. Apesar da glória, do poderio que o Senhor nosso Deus tem, Ele se importa contigo. Ele se importa com cada um de nós. Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz do Calvário, levando sobre si o nosso pecado, o pecado da humanidade,
para que pudesse salvar-nos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, misericórdia. Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, misericórdia. Verso 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. 12 a 18. Onde Paulo diz que a situação que ele estava vivenciando contribuiu para o avanço do Evangelho, para o progresso do Evangelho. Verso 12 diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo de número 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, prisões em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a santa bendita palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfias. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijarei e me regozijo, sim, sempre me regozijarei na presença do Senhor. Que Deus abençoe a leitura da santa e bendita palavra. Agora nós vamos orar, irmãos, pedindo a Deus para nos dar o entendimento da palavra. Você fez a leitura, talvez pouca coisa você entendeu, mas quando o Espírito Santo ele esclarece a nossa mente, o que acabamos de ler e ouvir, fica mais fácil para nós vivermos, pormos em prática os ensinamentos da bendita palavra de Deus. Curva o seu coração diante do Senhor e vamos orar. Pai, por favor, olha para nós aqui nesta manhã. Olha para aqueles que estão em casa, olha para o nosso coração. Ó Deus, o homem natural não consegue entender a Tua palavra. Elas são discernidas através do Espírito do Senhor. Fala conosco, que possamos entender a Tua palavra como ela é, aplicando em nossa vida. Assim como Paulo entendeu, a igreja e todos os leitores, os ouvintes da carta entenderam, dá-nos o entendimento também, assim como eles viveram e colocaram em prática a Tua palavra, nos ajuda para sermos testemunhas neste mundo, proclamando em alto e bom som que nada, ninguém pode impedir o avanço do Evangelho ou o progresso do Evangelho. Cativa a nossa mente, aprisiona a nossa mente ao Teu trono de graça e glória. Repreenda todas as vozes contrárias à do Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Aqui entre nós é a oração que a Tua igreja faz em o nome de Jesus. Amém e amém. O texto bíblico diz assim, irmãos:
quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa fama. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, anunciado, e por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa reflexão é: nada impede o progresso do Evangelho. Nada, irmãos. Se você lê a Bíblia, você pode observar que sempre algumas nações queriam destruir Judá, Israel. E mesmo por causa do pecado do povo, quando o Senhor permitia que outras nações sobressaíssem, prevalecessem, o Senhor sempre contava com algum remanescente. Haviam sempre pessoas que foram levantadas por Deus para em alto e bom som anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus. Se você conhece um pouquinho da história, quantas perseguições o povo de Deus enfrentou, quantas nações, quantas religiões, quantas pessoas se levantaram querendo impedir aqueles que creem em Cristo Jesus de proclamar o Evangelho, mas não conseguiram. Se você ler a Bíblia, você vai entender que a partir do momento que Jesus entrou em cena, pregando o Evangelho do arrependimento, João Batista pregando o Evangelho do arrependimento, em Atos dos Apóstolos mostrando o que a igreja pregou, o Evangelho do arrependimento. Nada pôde parar, deter o avanço, o progresso do Evangelho, porque o corpo pode estar aprisionado em alguma coisa, mas o Evangelho está livre, e foi esse Evangelho que chegou até nós. Então vamos lá. Nada impede o progresso do Evangelho. Observe ali, você que está com a sua Bíblia aberta, o versículo de número 12. No caso de Paulo, irmãos, nem mesmo a prisão, nem mesmo o chilindró, nem mesmo a cadeia. O verso 12 diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Irmãos, a situação de Paulo, boa ou ruim, ao mesmo tempo, trouxe progresso para o Evangelho. Por quê? A palavra progresso aqui, irmãos, significava abrir caminho para um exército. Então, Paulo foi um instrumento de Deus dentro da cadeia para ser o primeiro a anunciar o Evangelho. Mas não foi para qualquer tipo de pessoa, não. Foi para a guarda especial do imperador. Foi para homens de elite, homens guerreiros, homens que estavam acostumados a obedecer o maioral, a obedecer e a receber ordens. Olha como Deus é magnífico, irmãos. Olha como Deus ele é maravilhoso. As circunstâncias de Paulo abriram novas oportunidades para testemunhar do Evangelho. Observe ali o versículo de número 13, você que está com a sua Bíblia aberta. Diz assim: pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador
e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia. Por quê? Porque sou cristão, sou servo de Cristo. Você já parou a pensar? Se é que você já meditou nesse texto, né? O que o Senhor quis ministrar na cabeça daqueles guardas? No coração daqueles guardas? Já parou para pensar como aquilo que aos olhos humanos é ruim, difícil, ficar numa prisão, numa cadeia? Parou para pensar o quanto isso cooperou para que Paulo pudesse anunciar a palavra de Deus a pessoas que sabiam o valor da obediência, que sabiam respeitar a autoridade? A primeira oportunidade de testemunhar do Evangelho veio com a guarda do palácio, que era a força militar para proteger o imperador romano. E Paulo, irmãos, usou de sabedoria, pois ele sabia que como os soldados mudavam de turno, cada um deles tiveram a oportunidade de ouvir Paulo, de ouvir o Evangelho que Paulo estava proclamando, que estava anunciando. Talvez aos olhos de alguns irmãos da igreja, coitadinho de Paulo, está na cadeia, está no chilindró, ele não fez nada para merecer a prisão, mas olha o que aconteceu com ele. Por que, Deus, que Paulo está preso? Talvez alguns pensavam assim, mas quem é dirigido pelo bendito Espírito de Deus, ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu próprio bem. Ele sabe que Deus dá sempre oportunidades para proclamar e para anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. E Paulo aproveitou essa oportunidade. A guarda sabia que Paulo estava preso por causa do seu compromisso com Cristo. Obviamente eles começaram a pensar, assim como eu dou a minha vida pela vida do imperador, assim como eu sou capaz de lutar até a morte para defender o meu imperador romano, Paulo, ele está preso por causa de Jesus, por causa de Jesus Cristo. Com certeza alguns pontos de interrogação começaram a aparecer na mente daqueles guardas, porque eles lutavam por uma causa que passa. E Paulo lutou por uma causa que perdura, que permanece. Tanto é que o Evangelho chegou até nós, chegou a nós. Já pensou bem se Paulo fosse como nós, quando passamos por alguma luta, alguma dificuldade? Eu não vou à igreja, estou com problema. Eu não vou falar de Cristo, eu não vou evangelizar, eu não vou orar, eu não vou discipular, que eu estou com problema. Pensou bem se Paulo fosse, e se ele agisse como nós muitas vezes agimos? Aqueles guardas perderiam a oportunidade de ouvir o Evangelho. Aqueles guardas perderiam, e os familiares deles também perderiam a oportunidade de ouvir o Evangelho que salva, aquele que veio realmente para salvar o ser humano, buscar e salvar aquele que se havia perdido. O homem pode ter a sua malícia, o homem pode fazer qualquer coisa, mas no fim das contas, irmãos, quem ganha é sempre Deus. Por mais que aos olhos do maligno, do diabo, de Satanás, por mais que aos olhos da guarda romana ali, vamos aprisionar esse homem, porque ele está falando demais, ele está pregando algo que nós não aceitamos, nós não queremos ouvir. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem. Paulo foi posto, colocado no lugar onde ele teve o privilégio, por causa, Cláudio, da guarda, a troca da guarda. Todos os soldados que paravam ali, de alguma forma, estavam ouvindo o Evangelho de Cristo. Paulo não perdeu a oportunidade. E às vezes nós perdemos. Eu estou doente, eu vou ao hospital. Ficamos quietos, não anunciamos Cristo, ficamos com medo. Mas se eu falar que eu sou crente, eles podem me perguntar: se você é crente, por que você está doente? Estou doente porque vivemos num mundo pecaminoso. Estou doente porque Deus quis.
Estou doente porque eu cacei, estou doente porque alguma coisa aconteceu, mas não me interessa, com doença ou sem doença, eu quero falar de Cristo para você. Jesus Cristo veio a este mundo, morreu naquela cruz do Calvário para te salvar. E às vezes nós somos intimidados por alguns pontos de interrogação que há sempre em nossa mente. Nós perdemos oportunidades que talvez nunca mais aparecerá. Talvez naquele hospital onde você esteve, pessoas que passaram por ti, você nunca mais as verá. Talvez na fila de um banco ou na casa lotérica para pagar as suas contas, talvez em um determinado lugar, em algum problema que você vivenciou, você teve a oportunidade de falar de Cristo, por causa daquela situação que você estava vivenciando ali no momento, você perdeu uma grande oportunidade. Paulo não agiu assim como eu e você, na maioria das vezes agimos, e anunciou, falou: Senhor, já que eu estou aqui, na cadeia, no cárcere, na prisão, no chilindró, todos aqueles que passarem aqui ouvirão de ti, eu falarei de ti, anunciarei a tua palavra com ousadia e galhardia. E Paulo assim o fez, irmãos. Ele foi fiel ao chamado. Então, se você é aquele tipo de pessoa que está esperando melhorar alguma coisa em sua vida, para assumir um compromisso com Cristo, para anunciar o evangelho de Cristo, perdeu. Você está perdendo uma grande oportunidade que nunca mais voltará. Nunca. Talvez nunca mais você terá. Alguém disse que essa é mais uma ilustração maravilhosa de como Deus sabe desfazer os planos malignos de demônios e homens. Obter a vitória, você precisa passar por alguma dificuldade, você precisa conquistar uma coroa, você precisa realmente sair das cinzas, você precisa realmente sair daquela situação em que você se encontra e perceber de que há algo novo, há algo diferente, há algo que Deus quer realizar e fazer através de sua vida. Porque quando a gente passa por um problema, irmãos, a gente costuma olhar somente para uma janela. É aquela janela do problema. Ai, coitado de mim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, ninguém me visita, ninguém fala comigo, ninguém me liga. Você só olha para aquela janela. Você perde a oportunidade, passam semanas, meses, anos, décadas, continua olhando para aquela janela, e sendo que há várias outras janelas para você observar. Aproveita a oportunidade, olha para aquela janela do problema, olha para aquela dificuldade do problema, proclama Cristo, não perca a oportunidade. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Aproveita a oportunidade, porque pessoas podem ter esperança, assim como você tem, se você anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Alguém disse também que a própria cadeia que a disciplina romana cravou no braço do prisioneiro também serviu para prender ao seu lado um ouvinte que depois contaria a história de seu paciente sofrimento por causa de Cristo, aqueles que possivelmente estavam assistindo o próprio Nero no dia seguinte. Paulo estava pregando o evangelho, irmãos, para pessoas que teriam contato talvez com Nero, contato talvez com aquela elite romana. O evangelho é para todos. E o único meio que Paulo entendeu naquele momento que poderia fazer com que o evangelho chegasse ali no palácio, ali onde o imperador morava, onde ele residia, era anunciando para os guardas, aqueles que tinham contato com ele. Então não perca mais a oportunidade. Nada pode impedir o progresso, o avanço do evangelho. Outro resultado favorável, irmãos, de sua estada na prisão foi que os demais cristãos foram encorajados a dar testemunho do Senhor Jesus com menos receio. Poxa, cada problema que eu enfrento, se eu ficar calado, eu perco uma grande oportunidade de falar
do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para aquele que crê, de falar do Evangelho, que é a salvação de todo ser humano que crê naquilo que Cristo fez por nós, naquela cruz do Calvário, eu perco uma grande oportunidade, que talvez nunca mais eu terei. E aqui contribuiu para que aqueles irmãos que estavam talvez cambaleando na fé, que estavam talvez titubeando na fé, que estavam talvez, irmãos, parados, talvez querendo retroceder, não tinham ânimo, disposição para avançar, com o meu testemunho, eu posso animar alguém. Você já parou a pensar nisso? Paulo, mesmo estando na cadeia, mesmo passando por aqueles problemas, mesmo vivenciando tudo que ele vivenciou, através da vida dele, tendo anunciado Cristo para aquela guarda pretoriana, Paulo também teve o privilégio de ser usado por Deus para dar ânimo, encorajamento à igreja. Então o problema que você está vivenciando, se você quiser, você pode dar uma palavra de ânimo para alguém que está ao seu lado. Como é que está seu casamento? Está com problema? Tá, o meu também, mas eu continuo olhando para Cristo. Como é que estão seus filhos? Tem problema, tem dificuldade? Tem. Os meus também, mas eu continuo olhando para Cristo. Como é que você está de saúde aí? O negócio está feio, apareceu uma ziquezira brava, mas eu continuo olhando para Cristo. Cristo é o nosso alvo. E às vezes, por qualquer motivo, a gente para, a gente não fala. Eu não vou mais à igreja, eu não estou recebendo nada. A igreja não dá nada para ninguém não, irmãos. A igreja não dá nada para ninguém. Você vem à igreja para cultuar a Deus. Você vem à igreja para dar o seu culto a Deus. Prestar um culto racional a Deus. Então, se alguém colocou na sua cabeça de que você tem que ir para a igreja para receber algo, essa pessoa te enganou. Porque você vem à igreja para prestar um culto àquele que te alcançou, aquele que agiu em sua vida de tal forma, de tal modo, onde você pôde entender que era um pecador e ele, Jesus, morreu em seu lugar naquela cruz do Calvário para te salvar. E você entendendo o plano salvífico, tudo aquilo que Cristo fez por ti, que você agora, se a morte chegar, ou se Cristo retornar, você vai para o céu, para a presença de Deus, você vai por causa daquilo que Cristo fez por ti naquela cruz do Calvário. Então, como forma de gratidão, reconhecimento, reconhecendo aquilo que Cristo fez por você, você vem à igreja para adorar a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4, ele diz, né? Aquela mulher samaritana disse o quê? O que Jesus disse para ela? Olha, você não adora a Deus nem aqui, nem ali, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, e são os tais que o Pai procura. Onde estão os homens, mulheres, casais, famílias dentro da igreja que estão adorando a Deus? Ou será que nós estamos na igreja para receber algo da parte de Deus? A bênção é consequência, irmãos. Deus abençoa a todos. A Bíblia diz que a chuva cai para todos, o ar que nós respiramos, Ele dá para todos, o sol vem para todos, vida Ele dá para todos, ânimo, encorajamento Ele dá para todos. Então você vem para a igreja não é para receber algo, não. Você vem para a igreja para adorar ao único que é digno de receber a honra e a glória. Você vem para prestar um culto ao Senhor. Você se arruma depois de um sabadão corrido, uma semana corrida, você se arruma no domingo de manhã com o intuito de chegar aqui e dar graças ao Senhor. Aí quem veio do AA e do NA como eu, né? Né, irmã Nilza? Né, João? Nós estamos aqui, para agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Mais um dia de sobriedade, mais um dia limpo, mais um dia onde eu não levantei de ressaca, naquela rebordose, com aquelas paranoias, com aquelas esquizofrenias que as drogas causam, o álcool faz. Estou limpo na presença do Senhor e eu estou aqui para te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido para comigo e para com a minha casa e a minha família. Esse tem que ser o motivo. E Paulo entendeu e nada pôde impedir o anúncio, a propagação do Evangelho. A perseguição, irmãos, resulta muitas vezes na transformação de crentes meigos e acanhados em testemunhas corajosas.
Mas pastor, você está passando por isso? Tô. Está passando por aquilo? Tô. Mas como? Eu falei, meu irmão, os meus olhos continuam postos em Jesus. Com bênção, sem bênção, com problema ou sem problema, com dificuldade, sem dificuldade, continuo olhando para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Porque se você for aquele tipo de pessoa que vem à igreja somente quando as coisas estão bem, cá para nós, quantas oportunidades você perdeu? Quantas? De mostrar ao Senhor, Pai, com problema ou sem problema, eu estou aqui. Com luta ou sem luta, eu estou aqui. Enxergando alguma luz no final do túnel ou não, eu estou aqui. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença eu quero estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar diante de ti. Vem me restaurar. É aqui que ele te restaura. É na presença do Senhor que ele restaura. Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Um pecador, um homem que cobiçou a mulher do próximo, um homem que adulterou, um homem que por causa do pecado que ele cometeu, o filho pagou com a própria vida porque o filho morreu. Um homem que matou o esposo daquela mulher, da Betseba, de Urias, um homem que foi homicida, um homem que quis ali de repente enganar Urias, chamando ele para a vida, batalha, dizendo, olha, você vai comer, vai beber e depois você vai para casa descansar. Ele tentou fazer de tudo para que o filho ficasse na conta de Urias, porque naquela época não tinha o exame de DNA. Davi foi um mentiroso, um homem horrível, sem caráter. Mas por que a Bíblia diz que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele errava, ele se arrependia e voltava-se para o Senhor. Não importa as vezes que você caia num pecado, não importam as vezes que você cometa aquele tipo de pecado, o que vai fazer a diferença é o seu arrependimento. Senhor, não consegui vencer aquele pecado, passou algumas semanas, alguns meses, caí novamente naquele pecado, mas meu Deus, tenha misericórdia de mim. Olha, a sua atitude pode mudar o rumo da sua vida. E a sua atitude pode mudar o rumo da vida de diversas pessoas que estão olhando para você, talvez acreditando no Deus que você anuncia, talvez você não crê, mas você fala, e pessoas estão ouvindo e crendo no Deus que você tem e está anunciando. Seja uma fonte de encorajamento, através da sua maneira de viver. Concluindo, meus irmãos, nada impede o avanço do Evangelho. Todas as coisas cooperam para o bem. Se Paulo não tivesse no cárcere, ele não teria anunciado o Evangelho para os soldados. Se Paulo não tivesse no cárcere, não teria escrito as cartas que ele escreveu. Porque estando aqui, ele estaria de um lado para o outro, anunciando o Evangelho. Não teria tempo para sentar, para orar, para se ligar com Deus, para ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus na escrita das cartas que ele escreveu. Então, tudo que aos olhos humanos de ruim você possa enxergar, cooperou para o bem de Paulo. Ele pôde escrever algumas cartas daquela prisão, e assim somos nós. Não permita que as lutas, não permita que os problemas, não permita que as dificuldades, não permita que nada impeça você de ser fiel na proclamação do Evangelho. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Então, meu querido, seja fiel
ao chamado que o Senhor fez a ti. Não vem nada sobre a nossa vida que não podemos suportar. Feche seus olhos, por favor. Curva o seu coração diante do Senhor e oremos. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo seja derramado do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Obrigado porque o período em que eu vivi naquela prisão do alcoolismo, da drogadição, cooperou para o meu próprio bem, para que eu pudesse fazer de ti, Senhor Jesus, o meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque tudo cooperou para que eu pudesse conhecê-lo, e não somente ser liberto da drogadição lícita ou ilícita, mas cooperou para que eu pudesse também receber a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu és o meu poder superior. Continua a obra dentro do meu coração. Olha para os meus irmãos que aqui estão. Olha para aqueles que estão em casa nesta hora. Bendito Espírito de Deus, vasculha o nosso coração, Senhor. Olha para dentro de nós, Senhor. Liberta a nossa alma da prisão. Liberta a nossa alma de tudo aquilo que tenta nos paralisar, fazer com que a gente retroceda. Por favor, nos ajuda a avançar, a perseverarmos, ó Pai. Por favor, nos ajuda. Continua a obra que o Senhor iniciou em nossa vida, como está escrito aqui na carta que Paulo escreveu. Aquele, somente aquele que iniciou a boa obra, terminará. É a oração que o teu povo faz. E nos perdoa pelas oportunidades que perdemos num hospital, num banco, numa fila. Ó Deus, por favor, nós falhamos porque não anunciamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Por favor, sabemos que vamos ter de passar por leves e momentâneas tribulações. Jesus mesmo não nos enganou: no mundo tereis aflições, mas faça-nos fiéis para anunciar o Evangelho, para anunciar a salvação, para proclamar o nome do Senhor Jesus. Olha para os casais desta igreja, as famílias desta igreja, e continue a obra, Pai, dentro de cada um de nós. É a oração que o teu povo faz, que a tua igreja faz, em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, louvado seja Deus. Esse é o momento onde nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Vamos orar pelos elementos. Amém, Renan? Aí a gente entrega os elementos, canta o louvor e depois mais um. É isso aí mesmo. Canta um. Eu não entendi não, mas é isso aí mesmo. Misericórdia, aleluia. Então, por favor, Coelho e Cláudio, venham aqui. Os homens da infantaria aí, meu irmão. Paulo foi da infantaria. Esteve presente ali, ó. Se não fosse Paulo, será que outros teriam coragem de anunciar o Evangelho a alguns soldados que estavam ao redor dele? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela manhã. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado porque o Senhor sabe o que faz. Fazemos os nossos planos, mas a resposta final vem do Senhor.
Não permita ficarmos presos àquilo que nós programamos. Fazemos a nossa parte, mas quem conduz a igreja é o Senhor. Então assuma o controle da nossa vida aqui, ó Pai, e continue a obra dentro de cada coração. Sabemos que o pão continua sendo pão, ele não se transforma no corpo de Cristo. Sabemos que o suco de uva continua sendo o suco de uva, Senhor, não se transforma em vinho. Sabemos que todos aqueles que participam da ceia, não somos abençoados, ó Pai. E aqueles que não participam não deixam de ser abençoados também. Porque a ceia para nós, ó Deus, é um memorial, é uma oportunidade que temos para lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Ó Deus, nós vamos distribuir esses elementos para aqueles que irão participar desse momento conosco na presença do Senhor. Abençoa os nossos irmãos que cantarão este louvor, Pai. Que o Senhor venha nos envolver com a Tua presença e não permita que nada, ninguém nos perturbe, nos incomode, nos atrapalhe, e que a vontade do Senhor sempre, mesmo não entendendo nós, sempre permaneça e prevaleça em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. É a oração que a tua igreja faz. Quem pode participar da ceia? Como batistas, irmãos, nós entendemos que somente aqueles que foram batizados por imersão. Mas se você não foi batizado por imersão, né? Você pode também participar. Que o batismo não salva ninguém. É uma confusão teológica que alguns homens fazem, que ao invés de somar, divide, diminui, até atrapalha. Então, se você está em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o seu pastor, com seus irmãos, e principalmente em comunhão com Jesus, olha, meus irmãos, você pode participar. Talvez você seja de uma igreja onde não foi, o seu batismo não foi por imersão. Você é da presbiteriana, talvez, aspersão, da congregacional, algumas linhas. Você pode participar. Não deixe de participar, porque Jesus Cristo deixou 2 ordenanças para nós. Se você cresce nele, se você o tivesse como único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida, você deveria cumprir com as 2 ordenanças: se batizar e participar da ceia do Senhor. Então você tem a liberdade de participar da ceia do Senhor. Porque é muito triste, irmãos. Fui pregar numa determinada igreja batista, nossa. Os irmãos que estavam fazendo louvor, eles eram da presbiteriana e não puderam participar da ceia. Me entristeceu. Para ajudar no louvor pode, né? E para participar do memorial não pode? Então você, meu irmão, reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Então aqueles que irão participar, coloque-se de pé. O irmão Cláudio e o irmão Coelho distribuirão os elementos. Nós estaremos louvando ao Senhor com esse próximo cântico aqui em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de
graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto você continua em oração, nós vamos cantar mais um cântico, Renan, agora, em nome de Jesus. Depois, amém. Então continue em atitude de oração, por favor.
Louvado seja o nome do Senhor. Você que é membro da igreja, recebeu os elementos? Olha para o seu pão, simboliza o corpo de Cristo. Quando formos participar deste momento, você vai mastigar o pão. O corpo de Cristo foi triturado por causa dos seus pecados. Vê se precisamos estar aqui ou não, somente para adorá-lo, em relação àquilo que ele fez por nós naquela cruz do Calvário. Olha para o seu cálice, nosso suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo. Quando você participar desse momento, lembra, Cristo derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário para lavar os seus pecados, para te purificar e levar de volta para a presença de Deus. O texto bíblico diz assim, diz Paulo à igreja: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, irmãos, relembrando o que ele fez por nós naquela caminhada para o Gólgota, na cruz do Calvário. Comamos o pão. No versículo 25, Paulo também diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Cada ceia que temos a oportunidade de participar, eu e você estamos colocando em prática a palavra de Deus, participando da ceia, anunciando o retorno, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ceia é um momento de você fazer novas alianças com Deus. Talvez no mês que passou você não conseguiu ler a palavra, orar, participar dos trabalhos da igreja, não conseguiu ter intimidade, comunhão, se envolver com o Senhor. Então, da mesma forma que o sangue de Cristo, que o cálice simbolizava o sangue de Cristo, né? Fazendo aquela aliança conosco, nos lavando, nos limpando, nos purificando de todo o nosso pecado e nos levando de volta para Deus. Faça uma aliança com o Senhor e diga a Ele: Senhor, retorno para a Tua presença. Retorno para a Tua presença. Eu quero me envolver. Eu quero me envolver com o Senhor. O que foi, Cláudio? Eu quero me envolver com o Senhor. Por favor, diga a Ele o quanto você necessita, o quanto você precisa da ação do Senhor em sua vida, do mover, do agir do Senhor em sua vida. Diga a Ele, faça essa aliança com Ele. Senhor, é entre eu e Ti, entre eu e o Senhor. O meu compromisso é contigo. O meu compromisso é contigo. Quero me aliançar contigo. Eu quero fazer um acordo, um pacto com o Senhor. Segure em minhas mãos. Se eu segurar, eu vou soltar. Mas se o Senhor segurar, a tua palavra vai se cumprir em minha vida, pois ela diz que ninguém poderá arrebatá-lo
das mãos do Senhor. Ninguém vai poder me tirar da presença do Senhor. Então segura em minhas mãos e faça a tua vontade, para que ela prevaleça em minha vida. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, em memória de Cristo, irmãos, troca o seu cálice com alguém. Deixa eu trocar ali com... Em memória de Cristo, irmãos, bebamos. E para esse momento de oração, irmãos, eu quero convidar o irmão Cláudio para estar agradecendo ao Senhor pela manhã de domingo que Ele está concedendo a cada um de nós. Oremos. Senhor Deus, com o perdão dos nossos pecados, abrindo os nossos lábios nesse momento, Pai, para pedir perdão pelos nossos pecados. E já, com esse troféu que ganhamos na cruz do Calvário através de Jesus Cristo, eis-nos aqui. Eis-nos aqui como segunda igreja batista. Eis-nos aqui como corpo de Cristo, ó Pai, nesse momento. De repente não sou o pastor, mas eis-nos aqui, ó Pai. De repente não estou na equipe de louvor, mas eis-nos aqui, ó Deus. De repente eu não estou na equipe de multimídia, mas eis-nos aqui, ó Deus. De repente, ó Pai, não estamos na equipe de zeladoria, mas eis-nos aqui, ó Deus. Ainda com inimigos de nossas almas, ó Pai, possa vir a colocar em nossa mente qualquer tipo de seta, nos mostrando que não somos capazes. O seu evangelho é bem simples. O seu Espírito Santo nos capacita. E assim como Paulo, ó Pai, queremos ter intrepidez, audácia de dar o primeiro passo, o passo de fé, para que todas as demais coisas o Senhor faça em nossas vidas, em prol da sua obra. Ó Pai querido, Pai amado, graças te damos, porque até os livramentos que muitas das vezes a gente não toma conhecimento, o Senhor tem operado em nossas vidas. Oh meu Deus, muito obrigado, porque estamos aqui trazendo à memória aquilo que nos dará esperança. A morte de Cristo na cruz não foi em vão, porque eis-nos aqui, ó Pai. Somos pecaminosos, mas arrependidos como Davi. Deus, que a gente possa abrir a nossa boca, Pai, para proferir palavra de evangelização. Muitas das vezes a gente não entende, ó Deus, o que o Senhor quer de nós, mas na glória nós compreenderemos em Cristo Jesus. Então eis-nos aqui, ó Pai, usa-nos como instrumento em suas mãos. Consagramos antes de tudo o nosso coração no seu trono de graça. Que a cada família aqui representada, independente da tempestade, do turbilhão, do furacão que esteja passando, maior é o Senhor. Que essa possa ser a fé em Cristo Jesus que carregamos em nosso coração. Porque o problema não é o problema. O problema está no nosso coração duro. E reconhecer que Cristo, só Jesus Cristo salva. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com mais um cântico, por favor, em nome de Jesus. Cláudio, recolha os elementos para mim, por favor. Cálice aí, vai. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o
tuas forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início e meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Pai, graças te damos, Senhor, pelos dízimos e ofertas levantados aqui nesta manhã. Obrigado pela disponibilidade dos teus filhos, teus servos. Obrigado porque fomos ensinados na classe dos catecúmenos, na escola bíblica, que o dízimo pertence ao Senhor para a manutenção da obra do reino de Deus. Obrigado porque temos honrado o Senhor com os nossos bens. Dê sabedoria aos tesoureiros, ó Pai, a todos aqueles que trabalham na área administrativa da nossa igreja, para usarem os recursos financeiros da melhor maneira possível. Aqueles que não têm tido o privilégio, ó Pai, a honra de dizimar, trabalhe na vida deles, ó Pai. Trabalhe nestas vidas. Dê condições a eles de darem um passo de fé. Talvez gastam dinheiro com tantas outras coisas, Senhor. Por favor, muda a história deste meu irmão, desta minha irmã, para que vejamos a tua glória, o teu mover, o teu agir em cada área da nossa vida. Porque mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor é a oração que a tua igreja faz em nome de Jesus. Irmãos, agora esse é o momento de intercessão. Nós vamos cantar mais um cântico agora. E gostaria que você colocasse a sua causa nas mãos do Senhor. Depois do cântico, nós vamos estar aqui ajoelhados, irmãos. Nos ajoelhando na presença do Senhor, pedindo um milagre, pedindo a intervenção de Deus. Louvemos ao Senhor com esse próximo cântico, por favor. Já andaste só entre
tua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Amém. Você vai deixar? Vai permitir? Curva-se diante do Senhor, se puder. Pai, em nome de Jesus, olha para o nosso corpo. É fácil inclinar o nosso corpo diante do Senhor, mas olha para o nosso coração. Curva o nosso coração diante da presença do Senhor. Olha para nós. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe como nós temos vivido, como tem sido as nossas atitudes, o nosso comportamento, dentro da igreja, fora da igreja, por onde andamos. E aqui estamos para te pedir perdão por não sermos luz no mundo em trevas, por causa de palavras que saem dos nossos lábios, palavras torpes, ó Pai, que entristecem o Espírito do Senhor, por causa das nossas atitudes, comportamentos, ó Pai, que desagradam e entristecem o Senhor. Mas por favor, pedimos-te, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Pedimos-te para que o sangue de Jesus Cristo seja derramado sobre nós. Perdoa os nossos pecados, nos lava, nos limpa, nos purifica, para que nenhuma acusação, condenação seja lançada contra nós. Por favor, coloca a tua mão, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, os que puderam se curvar, e principalmente curvar o coração na presença do Senhor. Os que estão em casa, tenha misericórdia de nós. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Obrigado pela presença do Jormiro aqui em nosso meio, da Maurília, Senhor. Abençoa-os, guarda-os, protege-os. Abençoa a cirurgia que o Jormiro, ó Pai, vai enfrentar. Que a mão do Senhor seja sobre os médicos, ó Pai, e sobre ele. Que tudo ocorra bem em nome de Jesus. Te agradecemos também, meu Deus, pelo cuidado do Senhor em relação à irmã Nilza. Te agradecemos pela vida dos enfermos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor os tem visitado, o Senhor tem dado graça, o Senhor tem usado de misericórdia e os tem abençoado em nome de Jesus, ó Pai. Graças te damos também pelos aniversariantes, ó Pai. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao Dimas, a Janete, Senhor, a Thelma, Senhor, ao Clóvis, ó Deus, a Bruna, Senhor, a Juraci. Visita-os neste momento, ó Pai. Visita a irmã Juraci nesta hora. Que a presença do Espírito do Senhor seja clara, notória a ela, Senhor. Traga a memória da tua serva, Senhor, aquele encontro que ela teve contigo, e continue a obra dentro deste coração. Ser com todos os nossos familiares, amigos, vizinhos, pessoas que têm pedido a nós para estarmos orando por eles. Nós colocamos a Lisa em teu altar. Nós te pedimos misericórdia, Pai, em favor da irmã Liz. Que a bondade do Senhor seja manifesta sobre a vida dela. Abençoa os pais, Caroline, ó Pai, o Napoleão. Abençoe os familiares, os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Ser com os enlutados, ó Deus. Ministra o consolo, o conforto dos altos céus sobre a vida da irmã Deis, ó Pai. Delma, Senhor Deus, a Laura, Senhor.
tenha piedade de todos aqueles que estão sofrendo pela perda de alguém querido, Senhor. Que tu venhas confortá-los, que tu venhas ampará-los, em nome de Jesus. Livra-nos do homem mau, da mulher má, frustra os planos malignos contra nós, e abençoa esta manhã, tarde e noite. Prepara-nos para logo mais aqui nos reunirmos em teu nome, Senhor. Visita a irmã Lilian, Senhor. Visita, meu Deus, por favor, a sua família, seus familiares. Visita a irmã de Olinda, Pai. Que a bondade do Senhor seja sobre ela, sua casa. Visita o Durval. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor seja manifesta sobre a vida dele, Senhor, e de tantas outras pessoas que têm pedido a nós para estarmos orando por ela. Abençoe o irmão Onofre, o pai e a irmã Maile, meu Deus. Toma conta do irmão Cassimiro, da irmã Luísa. Tenha piedade desta igreja, tenha misericórdia dos nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem nesta hora. Por favor, Pai, visita a irmã Diná, a sua casa, a sua família, os seus familiares, meu Deus. Olha com um olhar de misericórdia para nós, para esta igreja, e continua a obra dentro do nosso coração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e que as doces benditas consolações do Espírito do Senhor repousem sobre nós, sobre todo o Israel de Deus espalhados pela face da terra. Abençoa a escola bíblica, abençoa a lição que vamos estudar, abençoa a nossa ida para casa, o almoço, a tarde. Abençoa o nosso retorno para a igreja logo mais. Tudo aquilo que planejamos, que tão somente tenhamos a tua aprovação. É a oração que o teu povo faz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Você de casa, até mais. E vamos para a escola bíblica dominical.